Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam aí tranquilos em casa, descansando, trabalhando um pouco, estudando, quem sabe, né? Pra passar rápido o tempo dessa quarentena nossa aí assustadora que insiste em não acabar. Pessoal, como estão indo as aulas? Estão gostando? Estão apreciando? Espero que estejam gostando e qualquer dúvida, qualquer necessidade, pode falar comigo no WhatsApp, no grupo ou em particular, o que preferirem, para a gente fazer algo legal para vocês, tá? Para adequar às necessidades de vocês. Gente, hoje eu queria falar um recurso muito interessante do Microsoft Word, que é o programa que nós estamos falando, né? Que não vamos usar no dia a dia com certeza, mas que para algumas pessoas pode ser muito, muito, muito importante, que é o recurso de leitura de tela, tá joia? Então esse recurso de leitura de tela vai ser bem interessante para pessoas que possuam necessidades especiais, por exemplo, alguém que não consiga ler, tenha deficiência visual, e aí ele vai poder pelo menos visualizar o texto, né? Ouvir o texto, aliás. E depois vamos falar uns outros recursos aí. Então vamos lá, eu já abri o Word, já está aberto aqui na minha tela. Vou clicar aqui, vou criar um documento em branco mesmo. E aí vou fazer um pequeno texto. Pronto, temos um pequeno texto aqui. Agora eu vou inserir uma imagem também para que a gente possa inserir e ver como funciona isso, tá? Estou abrindo o navegador só para buscar uma imagem. Imagem aqui. Essa bem bonita, vamos lá, copiar imagem, botão direito sempre. E escolher a opção copiar imagem. Voltamos para o documento do Word. Ctrl V, tá lá nossa imagem. Então, aqui temos o nosso texto, um pequeno texto e uma imagem, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é permitir que a gente faça a acessibilidade. O que é acessibilidade? Tornar aquele texto acessível para todo mundo, tanto para os leitores quanto para os não leitores, né? Quem tiver alguma dificuldade aí. Então, eu vou verificar essa acessibilidade aqui. Vamos ver se ele encontra algum problema. Na verdade, vocês conseguem me dizer algum problema de acessibilidade aqui? Bom, a pessoa não vai conseguir ler o texto e nem ver a imagem, né? Então vamos clicar aqui, ó. Estou na aba Revisão, cliquei no botão Verificar Acessibilidade. Lembrando que, se não tiver escrito Verificar Acessibilidade, vai ter esse botãozinho branco com o símbolo da acessibilidade azulzinho aqui, tá? Então, ele já habilita aqui na barra um botãozinho para verificar problemas de acessibilidade, tá? Fique de olho nele. Podemos manter o controle das questões de acessibilidade enquanto você trabalha e informá-lo sobre elas aqui. Clique na mensagem na barra de status para investigar problemas que estão ocorrendo. Já tem aqui, né? Então vamos lá. Então aqui, ó, eu tenho uma imagem. Eu não sei porque ele não achou isso aqui como problema de acessibilidade, mas vamos tentar de novo aqui. Aqui. E escolher aqui, ó, essa opção, editar texto alternativo. Normalmente, pessoal, ele já mostra aqui do lado
que há um problema de acessibilidade, que é essa imagem que a pessoa não vai conseguir enxergar. Então, editar texto alt. Ah, porque ele já colocou aqui, ó, quadro decorativo de uma paisagem. Essa imagem já veio da internet com essa função. Mas aqui, de qualquer forma, botão direito, editar texto alt. Aí eu posso editar isso daqui. Prontinho. Então tá aqui o texto alternativo dessa imagem. Como você descreveria esse objeto e seu contexto para uma pessoa cega? Eu vou fazer uma imagem sem o texto alternativo. O que eu vou fazer? Eu vou dar um print screen, né, que é a captura de tela, aquela tecla PRNT, SCR do nosso teclado, e vou dar um Ctrl V. Prontinho, tá aqui. Agora sim ele encontrou um erro, ó. Texto alternativo ausente na imagem 2, tá? Então vamos adicionar uma descrição. Ele já encontrou aqui o erro. Como que eu fiz aparecer esse painel? Clicando aqui, lembrem-se disso. E aqui é uma captura de tela para demonstrar o uso do texto alt. O que é o texto alt? É o texto alternativo. Vamos ver se vai funcionar desse jeito aí. Então fiz a descrição daquela imagem ali, certo, pessoal? Então aqui agora ele encontra como tudo certo, tá? Se eu tiver algum outro problema, ele vai nos informar. Deixa eu ver se eu consigo criar outro erro de acessibilidade. Aqui, ó, consegui, tá vendo? Isso aqui é uma coisa que eu falo sempre para vocês, pessoal, que é o contraste de texto para ficar fácil e ficar legível para todo mundo. Então aqui ele já encontrou um erro, ó. Contraste de texto difícil de ler. Então é um problema de acessibilidade. Vamos ver se a gente consegue mudar a cor e fazer com que ele funcione. Tá vendo, ó? Aqui, como eu já tenho uma cor bem mais escura, ele não está encontrando esse problema de acessibilidade mais. Vou colocar de novo o problema aqui, ó. Vou colocar um amarelão. Contraste de texto difícil de ler. Então contraste quer dizer com relação à cor do texto e à cor do fundo. Se eu colocar uma cor escura, resolve esse problema. Então, pessoal, o que são esses problemas que pode acontecer? Textos com cores muito contrastantes ou pouco contrastantes. Imaginava que uma letra muito pequena ele fosse reclamar também, mas não reclamou. Mas ele vê se tiver alguma imagem que não funciona, que não tem aquele texto alternativo. Texto alternativo, quando o leitor de tela, a pessoa com deficiência visual for ler, ele vai falar o texto que a gente digitou. Outra coisa seria com relação ao contraste. Então são problemas que quem tem uma deficiência visual não vai conseguir ler o seu texto. E para isso a gente precisa sempre pensar. Lembra quando a gente falou do PowerPoint? Que se acontecer o mesmo problema, a gente colocar uma cor muito parecida no fundo e na frente, principalmente quando for projetado não vai conseguir ler, é por conta disso daqui. Então agora a gente consegue fazer com que o Word verifique para a gente se está tendo algum problema. Ele oferece nesse painel as sugestões e aqui a gente coloca textos alternativos quando necessário. Então é isso, pessoal. Como criar textos alternativos é dessa forma. Na próxima parte do nosso vídeo, nós vamos fazer a utilização do leitor de tela, tá? O leitor de tela vai ser bem útil para ler esses textos alternativos e ler também o texto que nós estamos digitando aí. Isso aí para incluir todas as pessoas, para que todos tenham a mesma capacidade de uso dos nossos textos. Caso mais para frente vocês tenham algum colaborador, algum funcionário da mesma empresa, algum amigo, ou forem dar aula e tiver alguma pessoa com deficiência visual, a gente precisa sempre pensar na inclusão. Certo então, pessoal? É isso.
primeira parte do nosso vídeo. Seguimos na próxima com leitor de telas. Muito obrigado.